E aí galerinha, como é que vocês estão? Hoje nós estamos em São Miguel das Missões. A gente veio aqui para conhecer o sítio arqueológico São Miguel Arcanjo, aqui em São Miguel. São Miguel das Missões é uma pequena cidade localizada no Rio Grande do Sul. Com um pouco mais de 7.000 habitantes, abriga um dos mais importantes conjuntos históricos da América Latina, as ruínas de São Miguel Arcanjo, que é o local que a gente está conhecendo hoje. E assim como toda a cidade, ela conta com uma igreja, estátuas religiosas e estátuas culturais. Esse aqui atrás da gente é o sítio São Miguel Arcanjo, as ruínas do sítio São Miguel Arcanjo. Eles foram considerados patrimônio da Unesco em 1983. Fundada em meados do século XVIII, São Miguel era muito mais do que um simples aldeamento. Ele era um centro de cultura, de fé, de organização social, onde a catequização dos indígenas existia junto com a preservação às tradições. Nosso passeio começa na parte inicial do parque, onde tem alguns registros de alguns achados históricos que foram encontrados e agora estão expostos aqui nessa primeira parte. As missões eram iniciativas religiosas comandadas pelos jesuítas, que desembarcaram no Brasil com o objetivo de levar o cristianismo para os índios. Tais reduções eram complexos, que reuniam edificações, além de igrejas como moradias, colégio, oficina, nas quais os índios aprendiam atividades como escultura, pintura, música, tecelagem. A arquitetura imponente do lugar, como a igreja, que é a peça central daqui, era inspirada nos modelos europeus, mas foi adaptada à realidade local com as técnicas de construções que os indígenas tinham. Cada pedra dessa ruína conta uma história. As paredes de taipa, a planta em forma de cruz, a latina da igreja, os destaques em estuque e o rico ornamento revela a habilidade dos artesãos. A vida nas missões era comunitária e autossuficiente. Os indígenas cultivavam a terra, criavam os animais, produziam seus próprios alimentos e ferramentas. Os jesuítas, por sua vez, eles eram responsáveis pela educação, pela saúde e pela organização social da comunidade. A música, dança e festas religiosas também eram parte fundamental do dia a dia da comunidade. Olha que legal isso aqui. Tem uma pedra dentro da árvore. A árvore cresceu em volta da pedra. A região dos Sete Povos das Missões foi ocupada originalmente por padres jesuítas, que foram quem levou os índios do litoral brasileiro para o sul da colônia com o intuito de proteger eles da escravidão e também iniciar sua evangelização, porque os portugueses e espanhóis estavam disputando essa região com o intuito de aprisionar os índios e utilizar eles como mão de obra para agricultura e busca de metais preciosos. Devido a essa briga que existia entre os portugueses e os espanhóis, surgiu o Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750, com o objetivo de demarcar limites de dominação entre os colonizadores. Os portugueses cederiam a região de Sacramento para a Espanha e, em troca, controlariam os Sete Povos das Missões. Pelo tratado, então, os indígenas e jesuítas que estavam do lado brasileiro deveriam atravessar o rio Uruguai e se mudar para o lado espanhol. O problema é que os espanhóis eram a favor da escravização dos índios, o que causou uma revolta nos jesuítas e nos indígenas. Dessa forma, os jesuítas então resolveram armar esses indígenas e lutar pelas terras contra os colonos. A Guerra Guaranítica ocorreu entre os anos de 1753 e 1756. Os jesuítas entregaram o controle das missões aos índios, mas o líder indígena Cepete Araju se recusou a fazer essa mudança do lado português para o lado espanhol, e o exército espanhol foi acionado para forçar esse cumprimento de ordem. Sem sucesso,
O conflito se alastrou pela região do Prata e os espanhóis receberam o reforço dos portugueses, assim derrotando os índios na Batalha de Caboaté, que foi em 1756. E agora nós vamos embora e voltamos mais tarde para ver o espetáculo de som e luz que acontece à noite e conta um pouquinho da história do local. Há de se ouvir no dia a dia o grito do índio Cepé. Nós, ruínas desgastadas, estaremos dentro em breve confundidas com o lodo em vosso ventre. Atrasados nossos filhos, vossos pais, os tranquilos guaranis. E com o término, é hora da gente voltar para casa. Falando nisso, aí vai uma dica para o pessoal que gosta de viajar. Nós procuramos um local para ficar e as hospedagens estavam com poucas vagas ou com preços muito elevados. Com isso, a gente procurou em outros dois sites que é bastante comum de a gente procurar e encontrar hospedagens, que é o Booking e o Airbnb. Esse foi um dos locais que a gente ficou com uma estrutura super boa. Dá uma conferida só no tipo de estrutura que a gente tinha à nossa disposição por um preço menor do que o hotel. Então, às vezes vale bastante a pena a gente conferir uma plataforma alternativa e locar uma casa para ficar. Também fomos conhecer a Fonte Missioneira. E já na porta, tivemos uma recepção que nos acompanhou até chegar na fonte. Ela não fica muito longe do local da entrada, então é bem facinho de chegar. E essa aqui atrás é a Fonte Missioneira. Ela foi encontrada em 82 e é uma das 7 fontes que foram achadas aqui na região. Elas abasteciam o local com água que provinha do rio e também se misturam mais à frente com o rio. E assim a gente vai terminando o nosso passeio aqui em São Miguel das Missões.